Contra fatos não há argumentos. Santana do Acaraú é uma terra que tem um patrimônio histórico importante não só para ela, mas importante para o estado do Ceará. Por isso mesmo, merece que todo um trabalho de preservação desse patrimônio seja realizado e merece que também todo um trabalho educacional a partir deste patrimônio seja realizado também na cidade. Sempre houve em Santana gerações e gerações de memorialistas que defenderam esse patrimônio histórico. No vídeo anterior, da segunda crônica, eu dividi a segunda crônica da Velha Matrona em duas partes, nós trabalhamos o que seria o conceito de patrimônio histórico. Patrimônio histórico é toda a riqueza histórica e identitária que uma cidade, um país, um estado possui. Dentro esse patrimônio tem como elementos as primeiras edificações da cidade e seus prédios históricos, uma parte da cidade, ou seja, elementos que são considerados como históricos e importantes para a história, para a identidade, para a cultura de uma cidade, país e estado. E repito, nossa Santana do Acaraú possui um patrimônio histórico importante, não só para ela, como para todo o estado do Ceará. Elementos desse patrimônio histórico. Vamos aqui ser bem didáticos e bem práticos. Comecemos pelos filhos ilustres. Eu vou citar apenas alguns, porque são muitos. Gente, sem brincadeira, Santana tem muitos filhos ilustres. Desde gente simples, e aqui eu vou escandalizar talvez alguém, como mestres da alvenaria, como o mestre Doda Beralda, até o senador João Cordeiro. Então, esses indivíduos fazem parte de um patrimônio histórico. Eles são elementos desse patrimônio histórico porque eles nos deixaram com o seu trabalho um legado. E aqui eu vou citar alguns. Eu começo, inclusive até gente que não nasceu em Santana, mas são personagens importantes para a história dessa cidade. O primeiro que eu cito é o Frei Cristóvão Severino de Faria, o famoso Frei Cristóvão de Lisboa, que escapou da perseguição de indígenas no olho d'água, num dos olhos d'água do nosso Serrote das Rolas, e aqui escreveu um manuscrito prometendo a Santana construir uma capela. Esse frade é um frade muito estudado, há vários estudos acadêmicos a respeito de Frei Cristóvão de Lisboa. E esse Frei Cristóvão de Lisboa, nossa história de Santana do Acaraú está ligada a esse importante missionário franciscano. Segundo personagem que eu cito, que não é santanense, mas que torna a nossa história uma história com a importância para além Ceará, que aliás, o Frei Cristóvão de Lisboa e esse outro que eu vou citar, tornam a nossa história uma história importante para além do Ceará. O outro personagem histórico importante é o Padre Biapina. O Padre Biapina foi um importante missionário no século XIX, e construiu 22 casas de caridade e com seu modo de ser missionário influenciou a outros dois grandes personagens históricos cearenses, como o Padre Cícero e, me falha que a memória, meu Deus, é o cansaço, viu gente, às vezes acontece. Um outro importante missionário também do Quixeramobim, tá? Também foi influenciado pelas missões do Padre Biapina. Este Padre Biapina construiu 22 casas de caridade, dentre essas, uma que existiu em Santana, que infelizmente não existe mais. Infelizmente foi vendida, foi retalhada. O que resta da Casa de Caridade de Santana do Acaraú é o sino. Esse sino, e eu incentivo vocês a conhecerem, ele está no Memorial da Paróquia de Senhora Santana, no Sobrado Padre Araquém. Vamos para outros personagens históricos importantes desse patrimônio histórico. Senador João Cordeiro, líder abolicionista do Ceará, nasceu em Santana e sua casa ainda está lá, edificadinha, em pé, na Avenida São João, que é a famosa Casa da Dona Penha. A casa onde moraram aquelas senhoras que eram cantoras da Igreja São João. Então a casa ainda está lá. E quem indica que essa casa é a casa do senador João Cordeiro é o autor do folhetim O Município de Santana. Você que tem o livro Município de Santana, vá para a parte onde ele descreve a cidade no século XIX e lá ele vai indicar o endereço do senador João Cordeiro. Tá bom? Vamos lá. Frei Cristóvão, Padre Biapina,
Senador João Cordeiro, Padre Antônio Tomás, primeiro príncipe dos poetas cearenses. Gente, a Academia Cearense de Letras concedeu esse título a primeira vez para o Padre Antônio Tomás, pela qualidade inigualável dos seus sonetos. Ainda hoje o Padre Antônio Tomás é conhecido, né? E esse título de príncipe dos poetas cearenses ainda hoje é concedido. Recentemente houve a concessão desse prêmio a um poeta. Tá? Posso citar mais filhos ilustres, né? O grande advogado Chagas Vasconcelos. Gente, Chagas Vasconcelos é conhecido até aqui em Tianguá. Eu vou citar aqui um exemplo, um fato corriqueiro aqui da minha vida. Meu cunhado trabalha em uma escola particular aqui de Tianguá e o marido da dona certa vez me abordou e me perguntou, veja vocês, aonde chega a fama de Chagas Vasconcelos, do grande advogado Chagas Vasconcelos? Aqui, em Tianguá. E eu já tive de ser perguntado a respeito do Chagas Vasconcelos até em um passeio no Piauí. Vejam vocês, Chagas conhecido pela sua oratória, né? Conhecido como grande orador, e um homem cujas defesas eram... Gente, esse cidadão... Vou contar duas histórias. Vou contar primeiro essa do Piauí. Uma vez eu estava passeando no Piauí, gente, no tempo de vacas mais gordas, eu estava em um resort no Piauí, eu e a família da minha mulher, e aí a gente conversando, e meu cunhado às vezes brinca comigo e diz assim: ei, tu é de Santana, é santanense. E aí um senhor que estava na mesa ao lado ouviu: bicho, você é de Santana? Você é da terra do Chagas Vasconcelos? E aí o cara foi me contar, cheio de gratidão, de uma defesa que o Chagas fez a um parente, a uma pessoa da família dele, e que obteve sucesso na defesa. E ele disse que lembra que era rapazinho, e que ficou encantado com a oratória do Chagas. Vejam vocês, aqui em Tianguá, o marido da dona da escola que o meu cunhado trabalha, também me abordou e disse que durante muito tempo ele tinha muitos discursos do Chagas Vasconcelos gravados. Vejam vocês, né? E nós podemos citar muitos outros. Aldifas Rios, grande artista plástico, grande cronista, grande romancista cearense. José Alcides Pinto, o grande José Alcides Pinto, representante da literatura fantástica brasileira. Vejam vocês, minha gente. Né? E por aqui eu paro, mas eu poderia citar para vocês muitos outros. Né? A gente pode citar aqui o João Ananias de Vasconcelos Neto, né? O grande político João Ananias de Vasconcelos Neto, que está vivo aí ainda, né? E merece também ser citado nesse rol. Adilson Vasconcelos, o grande historiador de Brasília, um homem que preocupou-se com a preservação do patrimônio histórico de Brasília, é santanense. E por aí vai. Né? Citei aqui o Doda Beralda, mestre da alvenaria em Santana do Acaraú. Né? E poderia citar muitos outros aqui. Tá certo? Vamos para os elementos materiais. Aqui vamos colocar nesse rol desse patrimônio histórico os nossos prédios históricos. A matriz de Santana do Acaraú, não há como não começar por ela. Nossa matriz. Matriz essa que foi construída graças à promessa do Frei Cristóvão de Lisboa. Um dos prédios religiosos, uma das igrejas mais antigas do Vale do Acaraú. Né? É a nossa igreja matriz. Né? O prédio, o sobrado do Padre Araquém, que pertenceu à família do Padre Francisco Araquém. Essa família do Padre Francisco Araquém, Araquém da Frota, era também família de Dom José Tupinambá da Frota. E na época construir um sobrado com 3 pavimentos era o símbolo de um poderio econômico e inclusive de um grande status. Nem todo mundo tinha condição de construir uma edificação com mais de um andar. Né? E os avós do Padre Araquém, que eram também da família do Dom José Tupinambá da Frota, construíram um sobrado que ocupava quase todo aquele quarteirão. Não se engane, casas que são posteriores àquele sobrado eram parte dele. Tá? Então, está nesse conjunto também do patrimônio histórico de Santana.
Ali para o outro lado da matriz, havia a casa do Padre Antônio Tomás, que infelizmente não foi preservada em nada, mas há ainda ali uma placa, se não me falha a memória, que conta que aquela foi a casa que era do Padre Antônio Tomás. E algumas casas ali também ainda preservam a sua fachada antiga. E eu cito também essas casas dentro desse patrimônio. Para trás, na rua atrás, a João Arcanjo de Maria, nós temos a casinha que foi a sede do jornal O Município de Santana. Tá? Casa que pertenceu, que era da Maroca, irmã do senhor Tarcisão, que hoje pertence aos dois sobrinhos dela, que é uma casa que foi dividida, né? E que a gente faz votos e que pelo menos eles preservem a fachada. Uma casa muito importante, foi a sede do primeiro veículo de imprensa de Santana do Acaraú, o jornal O Município de Santana. Vamos viajando comigo, vamos ali para o centro, Sobrado do Patronato, tá? Basta ver a imensidão daquele sobrado. A maior casa histórica de Santana do Acaraú é o Sobrado do Patronato. Maior, inclusive, que o Sobrado do Padre Araquém. Um sobrado que já foi sede de muita coisa em Santana. Tá? Quem quiser conhecer mais a história do sobrado, eu aqui não tenho tempo para contar para vocês, eu vou ainda, prometo a vocês, contar a história de cada uma dessas edificações, mas aqui é mais para a gente citar os elementos desse nosso patrimônio histórico. Tá? Eu cito duas fontes, né? Uma que foi um livrinho, um livretinho, eu não tenho como ir buscá-lo agora para vocês, mas eu posso depois fotografar a referência para vocês, ou até quem sabe, se eu obtiver a autorização do autor, eu posso escanear e disponibilizar na nossa biblioteca virtual aqui, né? Do perfil Santana Velha Matrona, que são uma coleção de histórias que o Paulo de Tarso Pardal coletou da Dona Rosa, que fala do Patronato Santana, desse prédio do Patronato Santana. Também acho que há ali uma história contada pela Dona Rosa. O Aldifas, em um livro chamado Crônicas da Gentes da Alicânia, também fala do prédio do Patronato Santana. Então, quem quiser conhecer mais a história dessa edificação, eu cito essas duas fontes. Tá bom? Vamos lá. A casa do próprio Aldifas. Gente, eu tive a graça, a honra de ser levado pelo Aldifas. O Aldifas me mostrou. Eu lembro do Aldifas, abre aspas, dizendo assim para mim: rapaz, enquanto eu estou preservando, estou colocando muito detalhe antigo nessa casa, tem gente em Santana tirando e me chamando, bote muitas aspas nisso, de abestado, porque não entende o valor artístico, estilístico que isso tem. Então, nessa casa, foi uma casa que o Aldifas reformou, que era do pai dele, né? É uma casa que já foi cartório, né? A casa da família dele. Ele colocou muitos elementos que muitas casas em Santana do Acaraú tiraram. Então, essa casa tem, por ter sido trabalhada pelas mãos do artista Aldifas Rios, um grande valor, né? Tá certo? Então, a casa do Aldifas Rios fica do lado do Centro Cultural Escrivão Antônio Rios, que é a sede da Secretaria de Cultura de Santana, merece ser conhecida por você, que não é santanense, que um dia for a Santana, conheça. Logo na frente você vai ver uma escultura em metal, que é do Vilemar, um grande artista de Santana, né? Tem ali, aquela escultura é do Vilemar, né? E a casa é cheia de detalhes que o Aldifas preservou, né? Aquela casa foi trabalhada, a reforma dessa casa foi trabalhada pelas mãos do próprio Aldifas, tá? O Solar dos Alves, todo em linha mourisca, né? Lindo solar, família Alves, nossa gratidão por ainda conservar o casarão da família de vocês daquela forma e por entender desde sempre o valor estilístico que esse casarão tem e por preservar essa casa que é o berço da família Alves de Santana do Acaraú, que é o Solar dos Alves, né? Tá lá também nesse núcleo central de casas. Infelizmente muita coisa ali no centro se perdeu, né? Infelizmente. São João, que é o núcleo mais preservado da cidade. Vamos lá, passeando comigo. Você que conhece Santana, você que não conhece, vai ouvindo minha descrição e depois vai vendo por fotos aí da internet, tá? Pesquise. A ponte sobre a Lagoa da Caridade, mais conhecida como Ponte São João, né?
Sempre que eu falo da Ponte São João, eu nunca me esqueço, vou contar aqui uma história bacana para vocês. Na época que eu era curador, né, do Memorial da Paróquia de Senhora Santana, nós tínhamos um quadro, e o Padre Aguinaldo muito sabiamente mandou produzir uma espécie de um quadro de madeira fechado por um tampo de vidro, que ele colocou várias fotos antigas da cidade. E aí eu recebi uma turma de alunos de uma escola da zona rural. E uma menina me fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci. Ela olhou para mim e disse assim: tio, para que uma ponte em um lugar onde a gente não precisa atravessar de um canto nenhum, de um canto para o outro? Essa ponte não precisa mais, tio. Dá para a gente ir pela rua. Eu amei a pergunta dela, porque aí eu fui mostrar, né, pude trabalhar, aproveitar essa curiosidade e trabalhar com ela as modificações que o espaço urbano geográfico sofre no decorrer do tempo. E eu tenho certeza que essa aula foi muito, sem desprezo dos professores de geografia, foi muito mais significativa para ela do que uma aula de geografia sentadinha na cadeira, cochilando. Aí ela entendeu, quando ela entendeu, ficou encantada. Eu disse: olha, hoje não precisa mais. E precisa. Ela precisa, tio, precisa. Mas por que precisava na época? Vejam vocês, na época em que a ponte foi construída, uma época de seca, inclusive a ponte sobre a Lagoa da Caridade, ela é uma obra, ela é uma das obras que foi construída em um período de seca em Santana. Antes da construção da ponte, Santana só tinha 2 bairros: o bairro de Santana, hoje chamado Bairro da Matriz, e o bairro São João. Entre esses bairros, em tempos em que o rio Acaraú enchia, a água do rio transbordava no sentido da cidade e enchia naturalmente uma lagoa, que depois da construção da Casa de Caridade passou a se chamar de Lagoa da Caridade. Imagina vocês, na época de cheia, o bairro do São João não se comunicava com o da Matriz. E as pessoas tinham que improvisar alguma coisa para que as pessoas, por exemplo, quem era de São João, e aí você já vai começar também a entender o sentido de por que uma igreja foi construída no bairro de São João. Né? Uma das razões. Então, em épocas de cheia do rio, quem era do São João não podia ir para a Matriz assistir missa. E aí eles tinham que improvisar. Ou se fazia a travessia de canoa, de um bairro para o outro, ou a moçada improvisava uma ponte tosca, de barranco de barro, para que se atravessasse uma ponte perigosa, que muitas vezes não dá para se atravessar de um lado para o outro. E aí, nesse período, dessas construções em período de seca, construiu-se a ponte sobre a Lagoa da Caridade. Uma ponte que foi construída com iluminação pública. Né? Primeiramente, uma iluminação pública a combustão. Tinha sempre um acendedor, um cara que acendia aquelas lâmpadas da ponte. Né? E depois que Santana teve energia pelo motor, né? Que tinha um motorzão a diesel, um gerador que iluminava a cidade até as 10 horas da noite, era também um ponto iluminado. Né? Essa é a ponte sobre a Lagoa da Caridade. Quando eu acabei de contar essa história, a menina olhou para... Gente, eu adoro o aluno curioso. Aí que eu terminei de contar essa história, ela disse assim: tio, e hoje serve para quê? Eu digo: serve para que o rio Acaraú não entre mais nessa parte da cidade. Porque percebam vocês, com o arruamento mais moderno da cidade, o prefeito da época, isso é uma parte da história da cidade que eu preciso estudar muito, que ainda não sei, ele aumentou o terreno, foi aterrando e aumentou. E a ponte acabou funcionando como uma parede de açude. Então a água vem, prestem vocês atenção. Do lado vai na ponte, do lado do mercado, o lado é mais elevado, né? Mas olhe para o lado do rio, como é fundo. Então a água vem até ali e não entra mais. Hoje aumentaram tanto de um jeito que eu acho que eu nem vi mais, não existe nem mais os arcos. A ponte tinha 2 arcos grandes,
né? Antes de se fazer o arruamento moderno, eu alcancei esse tempo dos arcos da ponte. Mas com o tempo foram aumentando o terreno, que os arcos acabaram não existindo mais. Mas eu ainda cheguei a brincar com o menino na década de 80 dentro daqueles arcos. Os arcos, a água vinha, passava por debaixo da ponte e alagava ali, né? Então era muito bonito. Então, essa é a ponte sobre a Lagoa da Caridade, né? A igreja São João, construída por um padre de sobrenome Nogueira, né? Este padre, uma das razões deste padre ter construído essa igreja de São João, primeiro foi a devoção particular dele a São João. Era um padre que tinha boas posses, né? Ele mesmo construiu com o próprio recurso essa igreja. A igreja foi construída antes da Casa de Caridade, viu? Diga-se de passagem. O frontispício dela não é o primeiro. Foi um frontispício que foi destruído, né? A fachada foi destruída depois por um raio. E nessa mesma época das obras contra as secas, esse frontispício foi reformado, né? Porque ele havia sido destruído por um raio. Tá? E é também uma das edificações mais antigas da cidade. Ali, do lado oposto da igreja de São João, temos o Sobrado Jaburu, que é chamado assim, Sobrado Jaburu, por um bar que existiu ali e que teve esse nome, que depois ficou conhecido como Sobrado Jaburu. Mas inicialmente, esse sobrado foi do avô do padre Arnóbio Andrade. Depois a família do avô do padre Arnóbio Andrade vendeu para a família do seu Joaquim Gregório, que ali recebeu a devida homenagem, foi muito bem homenageado, uma placa que existe hoje na edificação. Tá? Sigamos. Mais acima, nós temos a casa onde nasceu o senador João Cordeiro. Aliás, antes da casa, a Casa da Câmara, né? Também foi construída nessa época, tá? E a fachada é uma fachada totalmente diferente do que há hoje. O que era uma Casa da Câmara? A Casa da Câmara era uma casa onde funcionava, a grosso modo explicando, o que é o fórum hoje. Então era a casa onde tanto se reuniam os vereadores, como era uma casa utilizada também como fórum. Ali trabalhava o juiz e ali também se reuniam os vereadores. Tá? Hoje é a sede da prefeitura. É a sede, digamos assim, do gabinete do prefeito. Hoje fica ali. Sigamos. Mais acima, a casinha do senador João Cordeiro, que é conhecida como a casa da Dona Penha. Nessa casa nasceu o senador João Cordeiro, uma casa, minha gente, que merece todo um trabalho. E graças a Deus a família é uma família consciente. É a família que entende o valor de preservar a casa daquela forma. Quem quer conhecer, assista, procure no YouTube o programa Riquezas do Ceará e você vai ver o Manuelzinho Canafístula contando a história dessa casa para repórter. Tá? Dou essa dica para você. Não vou entrar na Rua Fortaleza, porque eu não sei, eu gosto de falar daquilo que eu sei, eu não sei a história da Rua Fortaleza, fico devendo ao pessoal da Rua Fortaleza pesquisar, digo a vocês, vai demorar, tá? Eu estou com essa dívida com o pessoal da Rua Fortaleza. Tá bom? Do lado oposto ali, a casa da família Brandão, tá? Da famosa Vila Brandão. Aquela casa ali é uma casa também histórica. Que a família, ainda bem que a família preserva também os traços originais dessa casa. Bom, esse é o patrimônio arquitetônico que Santana ainda tem e que merece ser preservado. Gente, qual é o sentido de preservar tudo isso? Educação. Vou citar um exemplo para vocês entenderem. Eu sempre fui um aluno que estudei história com todo respeito à minha querida professora do Ciné, a quem eu mando aqui um enorme abraço. Do Ciné, que saudade sua, muito respeito e reverência à minha professora de História. Mas, gente, eu não era um aluno nota 10 em História, não tenho vergonha de dizer. Eu era um aluno nota 7. Eu passei a amar História, depois que o Padre Aguinaldo me convidou para a fundação do Memorial da Paróquia de Senhora Santana. Por quê? Porque aconteceu comigo o que eu acho que pode e deve acontecer com muito aluno das nossas escolas públicas e privadas. O que se chama de
aprendizagem significativa. Eu gostei muito quando o Edmilson Lira, no último podcast da Mix que houve, o Edmilson citou um exemplo dele. Nessa história do Edmilson, inclusive, é uma história conhecidíssima em Santana, que foram falar da história dos Estados Unidos, ele se virou ali de costas e não prestou atenção à aula, não. Por quê? Porque não fazia significado nenhum para ele. E muitos alunos fazem assim, minha gente, porque não faz sentido. Digamos assim, o nosso ensino de história, ele pode e deve ser mais significativo. Não é? Passou a ser mais significativo para mim entender o processo de colonização brasileira quando eu passei a estudar a história do Frei Cristóvão. E se tornou... E onde é que isso me tocou? Né? Onde é que eu participo dessa história colonial? Eu não sou um católico? Eu hoje não vivo uma fé católica? Com todos os seus erros e acertos, eu tenho uma fé católica porque houve uma história de colonização. Isso passou a fazer sentido para mim. Eu passei a estudar com mais sabor essa história colonial brasileira. E nada diminuiu minha fé, mas eu também passei a ter mais senso crítico. Né? Isso não pode acontecer com muitos alunos? Pode e deve. Né? Então, gente, o sentido de preservar está aí. Esse é meu grito e meu apelo. Preservar para que nós tenhamos importantes aparelhos educacionais. Como é, por exemplo, lá em Sobral, a Casa do Capitão Mor. Recentemente, a escola aqui de Tianguá, em que eu trabalhei, levou os alunos... Veja, gente, eles fizeram um esforço de descer de Tianguá para Sobral, que não é nada perto. E aí, a própria dona atual da escola levou os meninos para conhecer a Praça São João, com a estátua do Belchior, o Teatro São João, o Museu Madi de Sobral, a Casa da Cultura. Inclusive, os meninos da escola que eu trabalhei foram para a exposição do Márcio. Coisa que o Márcio levou a exposição dele para Santana, foi 4 gatos pingados se comparar ao público que vai para Sobral. Os meninos da escola que eu trabalhei foram na Casa do Capitão Mor. Fizeram todo um circuito de visitas guiadas por Sobral. E vejam vocês, aqui eu quero abrir um parênteses e puxar uma reflexão. Quantos alunos santanenses vão também conhecer os aparelhos educacionais de Sobral? Sobral pertinho de Santana. Os meninos da minha ex-escola, a escola que eu trabalhei, olha só o que em um dia eles fizeram essa maratona. Foram Praça São João, Teatro São João, Museu Madi, Casa do Capitão Mor, no observatório, conhecer a história. Aquela história que Sobral tem com aquele cientista, com o Einstein. Eles foram em tudo isso, gente. A gente tem que levar os nossos alunos. A gente tem que promover espaço de aprendizagem significativa. O meu sentido principal de brigar, de me exaltar, é esse. Não é outro. Tá? É esse. Vamos para a cultura imaterial. Vamos lá. Eu já falei de elementos da cultura imaterial. Esses grandes personagens que eu falei e que a gente merece trabalhar um personagem desse cada mês ou a cada semana. Eu vou criar futuramente um calendário onde eu vou incentivar os santanenses a trabalhar esses personagens históricos e ilustres de Santana. Tá? A começar, inclusive, os vivos. Porque homenagem de verdade a gente faz quando a pessoa está em vida, viu? Vamos lá. Cultura imaterial. A festa da padroeira de Santana. É uma das grandes riquezas imateriais que Santana tem, que merece ser mais estudada, que merece ser catalogada junto com todos esses outros elementos que eu falei em livros de tombo. Tá? Festa da padroeira de Senhora Santana. Gente, essa festa sempre teve o mesmo formato. Pessoal que tem o livro Município de Santana,
Lá o autor descreve como foi a primeira festa da padroeira. Pesquise. Por que a construção das barracas? Vocês sabem? De onde veio essa tradição de construir a barraca no rio? O povo mais pobre, que não tinha casas na sede, que não possuía casas de alvenaria ao redor da matriz, o que eles faziam? Na beira do rio, eles construíam suas choupanas. Alguns moradores que moravam nas choupanas durante o período da festa eram pessoas de um certo empreendedorismo, digamos assim. Então, eu não estava afim de cozinhar, mas eu ia na choupana do fulano de tal, e lá na choupana do fulano de tal eu comia peixe assado, eu comia o baião de dois que ele produzia, eu pagava por esse baião de dois. E ali foi surgindo a tradição da barraca. Vem daí. Olha como é importante conhecer. A tradição das festas de forró não é de hoje. Sempre que havia festa da padroeira, em algum lugar ali da beira-rio, um sanfoneiro puxava o forró. Padre Silveira não proibia. Nem conseguia proibir. Né? E os senhores donos de fazenda, os coronéis, para fazer aquele bom pão e circo de sempre, pagavam esses sanfoneiros. Tinha as festas do coronel fulano de tal, as festas do coronel fulano de tal. Olha de onde é que isso vem. Está vendo? A tradição dos fogos de artifício está descrito no livro Município de Santana. Veja lá. Então, não vem de hoje. É importante. Essa festa de Santana, ela merece ser mais estudada e catalogada devidamente em um livro de tombo. Vamos lá. Só para citar alguns exemplos aqui. Santana, a gente tem grupos de Bumba Meu Boi, que precisam ser mais conhecidos, mais acolhidos, e que precisam se tirar desses grupos. Eu me lembro, vou contar aqui uma história da minha infância. Eu lembro que uma vez, menino na calçada, lá no bairro de São João, e o Bumba Meu Boi vinha e eu queria ver o Bumba Meu Boi. E imediatamente eu fui puxado pelo braço, que era para eu não ver o Bumba Meu Boi. Por quê? Não vai ver não, meu filho. Isso é coisa de macumba. Olha só o preconceito, né, minha gente? Esse preconceito precisa ser tirado. Porque o Bumba Meu Boi é uma manifestação cultural tão bonita. Em Santana tem grupos de Bumba Meu Boi. Né? E de outras manifestações folclóricas também. Né? Santana tinha grupos de drama de mesa. Santana tem o grande mestre construtor de bonecos, o Edmilson Lira, que na audiência pública sobre cultura que nós tivemos, ele falou das saudades que tinha da saudade que tem de construir os bonecos. Né? Isso é cultura imaterial de Santana. Tá? Isso é cultura imaterial de Santana. O costume de mandar o adversário pro guriú. Vai pro guriú, eita, perdeu, vai pro guriú. De onde é que... Procure em outra cidade. Aqui em Tianguá, para fazer a experiência, no tempo de eleição, eu soltei a expressão para ver se alguém conhecia. Ninguém. E já fiz a experiência em outras cidades. Fiz a experiência em Morrinhos. Mas por que Morrinhos conhece a experiência de mandar o adversário para o guriú? Porque Morrinhos já foi distrito de Santana. Então a tradição de mandar o adversário para o guriú, e eu vou fazer um documentário muito engraçado aqui futuramente sobre mandar para o guriú. Então isso é a tradição, isso é cultura imaterial do santanense. A Noite do Pau. Eu já procurei também ver em outras cidades. Não tem. Isso é só de Santana, minha gente. Né? Essa cultura que, claro, merece ser melhor orientada, porque, inclusive, já prejudicou muita gente, mas é um elemento cultural de Santana. Né? Inclusive, merece ser até estudada mesmo, né? Pelo pessoal da história. Eu quero aqui fazer um incentivo aos nossos alunos da faculdade que fazem história em Sobral, pesquisem sobre essas nossas tradições. É interessante o mandar para o guriú,
A Noite do Pau, gente, merece um trabalho acadêmico. Por que não? Façam. Você que é estudante de História, é estudante de Ciências Sociais. É interessante. Isso é patrimônio material de Santana. E aí muita coisa a gente pode citar mais. Né? Indo para o interior, para os distritos, eu citei aqui no vídeo passado o Sapó. O Sapó tem uma importância muito grande. O Sapó é mais velho que Santana. É um território, um dos territórios de ocupação do Vale do Acaraú mais antigos, um dos mais antigos, é o Sapó. Então, gente, tudo isso são elementos do nosso patrimônio histórico. Isso tudo é uma riqueza que merece ser mais estudada, melhor preservada e transformada em oportunidades de aprendizagem significativa. Quanto aluno poderia incorporar conteúdos da história até na sua construção enquanto pessoa, se tivesse aulas significativas a partir de elementos desse patrimônio. Essa é a proposta que a gente faz. É por isso que eu grito aqui que nós não somos instrumentos nem de situação nem de oposição. Tá? Porque essa é a bandeira que a gente levanta. É isso que a gente quer conquistar. Tá? Não é fazer oposição a projeto de prefeito A ou B. É isso que a gente quer. Você quer entender o que a gente quer construir em Santana? Leve os seus alunos, professor, para passear nos aparelhos educacionais de Sobral. Agende. Organize-se se é possível. Quer entender o que a gente quer fazer em Santana? Leve seus alunos, isso não é difícil, o Museu de História, Museu da Pré-História e História de Itapipoca, o MUF, vai ter uma nova sede. E você pode, os professores de Biologia, de Geografia, de História, podem levar seus alunos para um museu que está pertinho, em Itapipoca. Isso é possível também de se construir futuramente em Santana. Uma Santana que se destaca pela quantidade de gente formada. Tá? Então é isso. É esse o objetivo. Eu não socos no vento. Eu sei aonde quero chegar. E os meus companheiros que estão também no projeto Aldifas Rios, no grupo de trabalho da gestão social compartilhada do patrimônio, eles sabem também onde querem chegar. É aí que nós queremos chegar. Preservar esse patrimônio para que gerações presentes de Santana e gerações futuras tenham aprendizagem significativa da literatura, da história, da geografia, da biologia e de muitas outras disciplinas. Nós queremos a preservação desse patrimônio histórico para a formação cidadã. Não é para outra coisa. Claro, tudo isso aliado ao crescimento e desenvolvimento da cidade. É um direito do povo. Claro. Eu não sou contra asfalto. Eu não sou contra a abertura de novas ruas. Não. Mas tudo isso aliado a uma participação popular no planejamento. Tudo isso discutido em audiências públicas bem fundamentadas, como foi a que nós tivemos. Capitaneados, dirigidos pela vereadora Betânia Andrade. Tá? É isso que nós queremos. Nós não queremos nos opor. Nós não somos militantes do retrocesso. Não. Santana merece crescer. Santana merece ter indústria. Sim. Merece ter fábrica nela. Merece mais oportunidades de emprego. E merece que seu patrimônio histórico, cultural e imaterial e ambiental seja preservado. Por falar em patrimônio ambiental, eu não posso me esquecer dos nossos sítios de pintura rupestre, minha gente. São outros elementos
Santana ainda tem muitos outros sítios de pintura rupestre que podem ser descobertos se tivermos financiamento para isso. Tá? Financiamento para isso. Tá bom? Bom, que sítios de pintura rupestre nós temos hoje conhecidos? Sítio de pinturas rupestres do Serrote das Rolas. Esse sítio de pintura rupestre é um dos sítios mais estudados na história do Ceará. Foi estudado ainda no século XIX pelo Franklin Nogueira, grande pesquisador, membro do Instituto Histórico, Antropológico e Geográfico do Ceará. Foi estudado pelo Dr. Guilherme Sturdat. E o Guilherme Sturdat catalogou esse sítio de pintura rupestre dentro dos conjuntos de sítios de pintura rupestre que ele catalogou em importante artigo dele, publicado na revista do Instituto do Ceará. Esse sítio de pintura rupestre foi objeto de estudo da grande doutora Marcélia Marques. E tanto ela quanto o Guilherme Sturdat salientam que o sítio de pintura rupestre do Serrote das Rolas é ainda hoje o que possui o maior número de carimbos de mão. E carimbos de mão, possivelmente, de crianças e adolescentes. Olha só, que viveram muitos séculos antes do colonizador. O sítio de pintura do Açude Carnaúbas, que tem um grande potencial. O Açude Carnaúbas, é possível que ele não tenha só pintura rupestre, mas ele tem também inscrições rupestres. E inclusive locais de amolamento de facas antigas, né, e de outros artefatos. Uma pequena pausa, já que a gente retorna, certo?